O mito do Tesouro IPCA tem relação com essa tabela que eu já calculei aqui contigo. Títulos de vencimentos diferentes, 2032, 2050. Fiz uma projeção, a gente verificou algumas rentabilidades de acordo com essa projeção, 1 ano, 3 anos, 5 anos, para você saber exatamente qual é o melhor título em relação à rentabilidade, de acordo com uma projeção. E não se preocupe, que eu ainda irei retornar nessa tabela para conversar contigo. Além do mais, tem relação com esse até 8,27%. Sim, chegamos de 8,27%, Tesouro IPCA 2032, 8,26%. Será que chegaremos em 9%? Antes era impossível, 8% já chegamos. Mercado aguarda possível intervenção no Tesouro para assegurar taxas. O Tesouro já havia adotado medida semelhante, cancelando leilões e realizando recompra de 12,1 bilhões em títulos. Será que isso é grave? O que isso significa? E todos esses pontos que têm relação com o mito do Tesouro IPCA são meio que catapultados por notícias recentes, como por exemplo, essa notícia, a segunda notícia irá parecer que é antiga, né? Fed mantém taxa de juros entre 3,5 3,75, três dirigentes acabam divergindo, ou seja, não foi algo unânime. Interessante. E o governo Lula repudia a decisão dos Estados Unidos. O governo americano prorrogou a emergência nacional contra o Brasil. E aqui você vai pensar que é uma notícia antiga, uma notícia nova, porque é verdade que toda semana temos temos pontos nesse sentido. De qualquer maneira, antes de eu continuar a falar aqui do mito do Tesouro IPCA, eu te peço, caso o vídeo já tenha te agregado em algum ponto, não deixe de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, ou se você já viu algum vídeo do canal, você já sabe que meu nome é Osmar Taranjura. Se ele não agregou em nada, até o instante não tem problema, aqui é uma aula, então vem comigo para a gente poder conversar sobre o mito do Tesouro IPCA. Bom, eu quero que você preste atenção, nessa tabela aqui. Eu vou te explicar essa tabela, porque ela é muito importante. Recentemente, alguns amigos vieram conversar comigo que eles estavam pensando em comprar títulos do Tesouro IPCA. Com certeza você já ouviu alguém comentar sobre isso. Eu mesmo já fiz vídeo aqui do canal comprando títulos do Tesouro IPCA. Eu mesmo já fiz vídeos que não mostrei aquela tabela, fazendo essa análise de alguns títulos, verificar qual que tem uma maior rentabilidade de acordo com a projeção, qual que teria, né? Bom, além do mais, eu percebo que muitas pessoas acabam comentando que o Tesouro IPCA é a melhor oportunidade do mercado, não olhando então para outros investimentos, como ações, fundos imobiliários, estoques, ações lá fora, nos Estados Unidos. E será que isso é verdade? Será que não existe um mito, uma lenda por trás do Tesouro IPCA? A questão é que dois amigos em específico, vou contar essa história para você, que um deles estava com 40 mil reais. Ele queria investir todo o valor no Tesouro IPCA e somente em um título. E aí eu pensei, não, então você deve ter um patrimônio de quanto? Você quer tá pretendendo aportar 40k em somente esse título? Ele falou, não, estou começando aqui agora essa minha vida de investidor e eu quero colocar esses 40k porque todo mundo diz que é a melhor oportunidade, então eu quero que esse valor duplique, triplique e por aí vai. Eu fiquei, não, calma. Eu não posso te dar uma orientação financeira, mas eu acho que é meio esquisito você, primeiro, você não tem uma reserva de emergência. Segundo, você está dizendo que você quer aplicar todo o seu recurso em um investimento só, em um ativo só. Na época estava Tesouro 7%. 7,20, 7 ponto algo nesse sentido. Ou seja, agora ele estaria perdendo dinheiro. O outro amigo, ele recentemente acabou fazendo uma compra elevada, porque um patrimônio, né, uma casa, ele tinha ali, ou ainda tem, não sei, 30k, e ele estava pensando em pegar esses 30k e comprar em título de tesouro. E, ao mesmo tempo, ele está pensando, por exemplo, em ter uma família, ou seja, ele já é casado, de ter um filho, ao mesmo tempo, ele está com uma projeção de quitar algumas dívidas que ele tem, e ao mesmo tempo são dívidas de parcelamento da casa. E ao mesmo tempo ele está querendo pagar o casamento. E aí eu pensei, tá, e sua reserva de emergência está onde? Um outro detalhe, que aqui não é só reserva de emergência. Você está me dizendo
que você tem todas essas programações e você vai indexar a um IPCA que talvez ele pode começar a virar Tesouro IPCA 9%, principalmente um de longo prazo, ou seja, por causa do duration, não se apegue tanto ao termo técnico, você irá perder ainda mais. Quando eu conversei isso com ele, ele pensou, talvez eu esteja fora de ponto, descompassado, consoante a minha realidade. Você deve entender que recentemente houveram alguns casos sobre recompra dos títulos do mercado. Se você não entende esse detalhezinho importante, você imagina que o Tesouro IPCA é 100% blindado do mundo, e não é tão bem assim. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui, seja sincero comigo. Eu até vou pedir para você escrever no comentário. Seja sincero, não adiante o vídeo, responda, preferencialmente até comente, antes de você acabar vendo o restante do vídeo. Seja sincero. Você acha que são vendidos, a maior parte dos títulos que eles são vendidos dentro do governo, eles são vendidos para pessoa física ou eles são vendidos para pessoa jurídica? Vou dizer dessa forma. Muitas pessoas acham que é de pessoa física. Pois bem, segunda pergunta. Você acha que esse mercado de IPCA ele fica muito mais voltado para pessoa física ou para instituições? Muitas pessoas acham que são para pessoa física. Você acha que esse mercado dos títulos IPCA, eles estão fervendo? Tipo, é a última novidade que existe no mercado? Muitas pessoas acham que sim. Mas não é tão bem assim. Não sei se você sabe, mas o mercado de pessoa física vinculados aos títulos públicos fica na ordem de 2%. Você vai falar em mim, Osmar, impossível. Eu vou falar para você, não. Olhe para a tela. Olhe para essa tabela. Tesouro Direto. Detentores, vamos ler. Detentores dos títulos públicos federais. Olha quem está aqui no Tesouro Direto. Quem aqui compra no Tesouro Direto é você. 2%. 2%. Olha você aqui, ó. Pessoa física. 2%. Você representa, em relação aos títulos da dívida do governo, dessa compra ali do Tesouro Direto, 2%, 3%, 1,5%, máximo, talvez 4%, talvez não chegou, não, até porque existe até um limite de pessoa física que pode comprar, acho que é 1 milhão no mês. Então tudo isso acaba impactando esses valores não serem tão elevados. E também, haja vista, você vai competir contra grandes instituições. Observe, você vai competir contra seguradoras, você vai competir contra o governo, você irá competir contra instituições financeiras. É isso mesmo? 32% de instituições financeiras será competir com instituição financeira? Com fundo de investimento, previdência. E o que está acontecendo é que esses maiores compradores em volume, eles são muito mais sabidos do que eu e você, né? Vamos admitir aqui. E por que esses leilões acabaram acontecendo o que aconteceu de fato? Basicamente, esses leilões eles foram cancelados. Alguns leilões foram cancelados. Não, hoje não tem leilão, não. Ou se não abre um leilão aí e somente o governo faz a compra dos títulos. Por que isso aconteceu? Quando ele abriu o leilão, ele percebeu que as pessoas não estavam querendo comprar os títulos. Quem manda no mercado é os 2% ou os 98%? É você, eu e você, ou são os 98%? São os 98%. Os 98% falaram, opa, eu não estou querendo comprar esses títulos. A 8%, a 7%, não estou afim. Não quero comprar. Preciso que você me pague mais. E o mercado pagou mais, o governo pagou mais. Antes de o governo pagar a mais, o que o governo fez? Cancela o leilão. Pronto. Depois abre o leilão, faz uma recompra, não sei quantos bilhões, e vai tentando girar. Porque se ele deixa tocar o jogo, começa a existir um leilão de verdade. E chega. É um leilão de verdade, mas chega num momento em que essa taxa pode chegar a 9%. E agora? Como o governo vai honrar esse compromisso? Ah, galera, estou vendendo aqui por Tesouro IPCA 8,2, não aceito não. Não, 8,4, não aceito. 8,7, não aceito. 8,9, não aceito. 9, é melhor cancela esse leilão. Depois a gente vê como a gente resolve isso. Chegamos nessa
fase. Ou seja, os institucionais, o VGBL, o PGBL, as previdências, elas já estão entendendo que está um pouco aqui mais arriscado do que o normal. Além disso, elas já estão até o talo de Tesouro IPCA. Aqui não é uma crítica, não, no sentido de você disse errado. Não é uma crítica. Até porque todo mundo disse isso, tá? Então, se você não está acostumado com o mercado financeiro, sabe que isso é normal. É normal, naquela época que o Tesouro IPCA bateu 6%, é normal todo mundo falar, meu Deus, Tesouro IPCA mais 6% é uma excelente oportunidade. E, de fato, naquela época, era. Só que aí depois veio o Tesouro IPCA 6,5%, depois o Tesouro IPCA 7%, depois o Tesouro IPCA 7,5%, 8%, 8,2%, 8,5%. Será que queremos chegar no Tesouro IPCA 9%? E tudo isso acaba deixando o mito do Tesouro IPCA mais confuso quando observamos esse detalhe. Composição da carteira de títulos públicos indexados por detentor. Onde você está aqui, olha você aqui no Tesouro Direto, qual é a maior parte que você tem? Índice de preço, IPCA. É por isso que, seja sincero, quando eu te perguntei se você achava que quem mandava nesse mercado era você ou era institucional, muito provavelmente você disse você. Só que você acha que é uma pessoa física, porque toda hora alguém faz vídeo no YouTube sobre isso. Porque toda hora você vê seu amigo comentar que é a melhor oportunidade do mercado. Aí você acha que sim, mas na verdade não. Tá? Só que olhe esse outro dado. Olha você aqui, ó. Olha você aqui, ó. Índice de preço em IPCA. Tá bom? Taxa flutuante é a taxa Selic. Taxa flutuante é a taxa Selic. Então, Previdência também gosta de IPCA, óbvio. Né? Cumpre IPCA lá, é uma Previdência, vida que segue. Seguradora, claro que gosta de IPCA. É óbvio que seguradora gosta de IPCA. Mas vamos olhar aqui. Composição por indexador. Composição por indexador. 50% taxa flutuante. Osmar, o que é taxa flutuante? Taxa flutuante é a mesma coisa, vamos chamar aqui de taxa Selic. Opa, é a mesma coisa, mas vamos chamar de mesma coisa, tá bom? Então, taxa Selic, pré-fixado é pré-fixado, como você sabe, câmbio, tá? E índice de preço, compreenda como um IPCA. O IPCA. Opa, 50% da dívida atualmente do Brasil está vinculada à Selic. A Selic está acima de 10% há quantos anos? Você entende que isso estrangula a economia, não somente a economia do seu Zé, não somente a economia, você quando quer pegar um empréstimo, comprar uma casa, não somente a economia quando você quer comprar um carro, não somente a economia das empresas grandes e não somente a economia também, na verdade, a economia do governo. Porque como é que o governo paga uma dívida? Ele pode aumentar o imposto, que assim, isso a gente já sabe que ele vai aumentar, mas ele pode também gerar mais dinheiro, só que isso gera mais inflação, e nossa inflação não está controlada, está gerenciada, mas ainda não está no patamar que nós precisamos que a inflação fique, até por isso a nossa taxa está alta. Além do mais, claro, tem todo o contexto, né, geopolítico e tudo mais. Além disso, vamos voltar aqui, além disso, quando nós observamos que 50% da taxa do governo, 50% da dívida do governo está vinculada à Selic, e estamos com a Selic acima de 10%. Isso fica muito caro para poder pagar. Além disso tudo, o governo, como é que ele paga? Então ele pode gerar imposto impopular, além, ele pode acabar gerando mais dinheiro, gera mais inflação, estamos com a inflação controlada, mas estamos com a inflação que precisa cair, e ele pode, por exemplo, pegar um empréstimo com bancos internacionais. Ele não está fazendo isso por agora, até porque o dólar provavelmente irá subir, isso será um problema, e ele pode pegar emprestado com a gente, ou com as seguradoras, com os fundos de investimento, com instituições financeiras, que a gente acabou de ver aqui. Ele pode pegar empréstimo com a gente. Quando você investe no Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo. Ou seja, perceba, ele paga a gente criando um outro título. Então, o seu avô, quando investiu no Tesouro, isso não aconteceu, eu sei. O seu avô, quando investiu no Tesouro, agora
o Tesouro tem que pagar o seu avô. Depois de 60 anos, o Tesouro vai pagar o seu avô. Como é que ele paga seu avô? Ele cria um outro título público. Então, aquele título público que seu avô comprou em 2010 e irá vencer em 2026, ok, esse título público, como é que o governo paga? Em 2026 ele cria mais um título, consequentemente ele paga esse título que foi comprado em 2010. Mas as pessoas estão exigindo muito. E a dívida desse título está vinculada à taxa da economia, a taxa Selic. Então ele irá ter que pagar muito caro para o seu avô que comprou em 2010. Como é que ele vai conseguir pagar tudo isso? Essas incertezas começam a ficar girando na cabeça das pessoas. Tudo isso faz parte do mito do IPCA. Eu não sei se você se lembra. Então agora que aula de história básica, rapidamente, 5 minutos, fica comigo. Execução do rei Luís XVI na França. Eu sempre digo que é uma aula. Em 21 de janeiro de 1793, um domingo pela manhã, Luís XVI, rei da França, foi levado à guilhotina. Ok, em Paris, onde foi decapitado. Então, entra em curso a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa começou ali em 1789, todo aquele contexto. Só que o que a gente não faz o link que Revolução Francesa final do século XVIII. Ok, 1793 o rei Luís foi guilhotinado. Revolução Francesa 1789. Mas no início do século XVIII, a França passou por uma das primeiras grandes pirâmides financeiras, que foi do Mississippi. E, além disso, não somente por causa disso, mas de outros fatores também, a França acabou se embananando muito na parte financeira. Teve que comprar os títulos podres para a nobreza não passar problema, mais perrengue. Ficou tudo desorganizado. Já não estava muito, mas tudo ainda mais desorganizado. E a França estava ali competindo com a Inglaterra para a Revolução Industrial. Fica comigo, presta atenção, que eu vou aqui finalizar o mito da caverna, não se preocupe. E ainda tem aquela planilha que eu te prometi, repetiu, que é uma aula. Nesse momento, a Inglaterra conseguia pegar dinheiro emprestado com uma taxa muito mais barata. E a França com a taxa muito alta. O que é que aconteceu? A França estava colapsando economicamente. E o rei acabou sendo guilhotinado. Ah, foi bom Osmar ser guilhotinado? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu quero chamar a atenção para você que quando nós falamos que o IPCA é uma excelente oportunidade, pensando em mercado, isso não necessariamente é uma excelente oportunidade para sua carteira. Eu nem sequer posso fazer uma recomendação financeira. Mas o que eu diria para você são alguns pontos importantes. Ponto número um. Se você já viu algum vídeo no YouTube de alguém, ou seu amigo, quando o Tesouro IPCA mais 6% era uma excelente oportunidade, ele tem razão. Só que, na verdade, ele tinha razão naquela época. Só que o mercado é dinâmico. Opa, se o mercado é dinâmico, você não pode pegar todo o seu recurso financeiro e colocar em um investimento só. Não tem sentido. Não tem nenhum investimento que irá salvaguardar a sua vida. Saiba disso. É a sua consistência ao longo do tempo. Ponto número 2. Por um lado, você percebe que os títulos públicos estão em um excelente patamar, que eu já fiz na projeção naquela planilha. E isso, por projeção, pode trazer uma excelente oportunidade. Mas você deve olhar para o outro lado. E o outro lado é que existe sim uma incerteza no mercado. E essa incerteza você tem que calcular. Consequentemente, por prudência, consequentemente por organização financeira e organização de investimento. Não tem sentido nenhum uma pessoa pegar todo o seu recurso, 50% do seu recurso financeiro, 30% do seu recurso financeiro e sair comprando de títulos públicos, se ele não é um especialista nessa área. Títulos públicos vinculados ao IPCA, tá? De longuíssimo prazo, para tentar ganhar muito da marcação mercado. Ah, Osmar, eu sou um especialista em marcação mercado em tesouro. Aí é uma outra conversa. Ah, Osmar, eu não sou um especialista, eu já estou comprando títulos públicos todos os meses e 50% da minha carteira são títulos vinculados ao IPCA. O que você acha? Bom, não posso te dar uma recomendação financeira, mas eu acho uma carteira totalmente desbalanceada. Isso sem ver a sua realidade de vida, mas me parece totalmente desbalanceada em relação a um cidadão normal. Não tem sentido. Além do mais, existem excelentes outras oportunidades no mercado. Por conseguinte, compreenda. Títulos públicos 8%, 7% são ruins? Não. Não são ruins. Porém, sempre existe o mito do Tesouro IPCA.
Você olhou todo esse cenário que eu te falei? Recompra dos títulos públicos, o governo, isso é intervenção do governo, o governo fazendo intervenção no mercado. Ah, Osmar, teve uma intervenção que foi um ponto até positivo, você pode falar, naquela época da Guerra do Irã. Toda intervenção é intervenção, sempre acaba abrindo um precedente. Esse é o ponto que você deve se atentar. E teve recompra, e teve também agora fechamento de leilão, tem um mês. Tem um mês, compreende? Você percebe essa animosidade que nós estamos tendo entre os países? Você percebe que estamos em ano de eleição? Você está levando em consideração, em contexto, que a geopolítica está muito complexa, consequentemente podemos ter dificuldade de abaixar nossa taxa de juros ao que a gente espera chegar? Tudo isso você tem que levar em consideração. Você se lembra do Estreito de Hormuz, que fechou? O impacto do Estreito de Hormuz, que os preços dos produtos irão subir, ainda não chegou no Brasil. Ainda não chegou, porque não chegou ainda para ninguém. Está chegando de forma paulatina. E no instante que ela chegar, você irá perceber essa inflação aumentar. Inevitavelmente isso irá acontecer. Consequentemente, você não pode esquecer do mito do Tesouro IPCA. Só não seja extremo. Quer dizer que IPCA não vale nada? Não. Estamos em excelentes patamares. Mas daqui a um mês, a gente pode acabar chegando no Tesouro IPCA a 9%, ou pode chegar em Tesouro IPCA a 6%. Isso aqui não é um jogo de tentar acertar o futuro. Isso aqui não é um jogo de cravar algo. É para você prestar atenção. Porque eu só vejo as pessoas falando para comprar e por aí. E fica por isso mesmo. Bom, eu quero colocar esse vídeo aqui do lado, que eu faço um vídeo te explicando o cálculo do Tesouro IPCA, comparando os ativos. Tem essa tabela lá, eu te digo como é que você consegue capturar essa tabela para você poder calcular na sua casa. Eu te explico como utiliza essa tabela. Só tome cuidado, tome prudência, lembre-se do mito do Tesouro IPCA, que vale para qualquer outro investimento. O mito da renda fixa, o mito da Petrobras, o mito da Vale, vale para qualquer ativo. Vale para qualquer ativo. Bom, um grande abraço, você já sabe, meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.